Muito bom dia, passando então aqui para estar conversando com vocês sobre o porquê que eu fui trabalhar com a internet, como que eu comecei, e eu vou estar contando um pouquinho para vocês como que também eu já comecei a treinar em casa. Sejam todas muito bem-vindas. A gente está nessa sequência de lives em comemoração ao meu aniversário, que vai acontecer agora no final do mês. Então, eu tô gravando essa sequência de lives e enviando treinos gratuitos dentro do meu grupo exclusivo. Então, se você perdeu alguma live que eu falei sobre a minha infância, sobre o porquê que eu cursei educação física, na verdade, porquê que eu larguei a administração, eu vou disponibilizar tudo lá dentro do grupo, tá bom? Hoje, segunda-feira, mais uma semana começando e vamos lá. Como eu disse ontem, né, eu mudei de Santa Catarina para o Pará. Eu estava praticamente desempregada no trabalho que eu estava ganhando muito pouco. Então eu não tinha condições de me manter com aquele trabalho. Era um trabalho que eu gostava, eu trabalho numa academia, algumas aulas durante o dia e a noite, mas mesmo assim era insuficiente, né? Eu já tinha um carro, eu já tinha as despesas de casa, enfim, eu tive que mudar. Quando eu me mudei, né, eu trabalhei com musculação, né, na academia que eu trabalhei. Até pouco tempo eu trabalhei com musculação, o tempo foi passando, eu trabalhei com treinamento funcional e trabalhei com ginástica. E nessa mudança foi tudo muito novo para mim. Imagina, estava lá com meu pai, próximo dos meus pais, próximo dos meus amigos, com a minha mãe, com meu irmão. E eu saí de uma rotina até alimentar, uma cultura alimentar diferente, e eu vim para cá, onde eu tô morando hoje, que é o Pará. Então, temperos, aqui usa coentro, eu detestava coentro no começo, achava ele um cheiro terrível. Coentro, tem também bastante pimenta, né? Uma comida um pouco mais forte. Até o arroz, o feijão, a carne, tudo era diferente para mim. Comida, tempero, enfim, tudo era diferente. A minha rotina mudou. Eu estava trabalhando com os idosos, né, como eu disse, e com os idosos eu dançava, eu fazia as aulas junto, eu me deslocava de um bairro até o outro, tudo isso no mesmo dia, né? Então o meu trabalho era bem ativo. O meu trabalho era bem ativo. Eu saía de um lugar e ia para o outro, e isso me fez. Isso mudou quando eu mudei, quando eu fiz essa mudança. Então, eu saí desse trabalho ativo e comecei a trabalhar na academia e ficava praticamente o tempo todo andando em um curto espaço de tempo. Dificilmente movimentava o meu corpo, a não ser que era para mostrar algum exercício e outro, mas isso era bem. Não era como eu fazia, isso era bem diferente. Então, a rotina, o trabalho, a alimentação, tudo mudou. E essa mudança, eu comecei, né, na verdade, a comer porcarias. Eu jantava muito na rua, o almoço era um almoço diferente, né? Então, essa mudança, tudo isso que eu não consegui treinar, então fez com que o meu corpo sofresse as consequências. Então, eu deixei de treinar, eu tava comendo mal, eu não tinha tempo para mim. Isso, o que aconteceu? Com o passar dos meses, eu
minha barriga ficou levemente modo de dizer, ela ficou dilatada. Então, eu acabei prejudicando o meu corpo com essas minhas atitudes. Essa, essa dilatação causou principalmente, eu acho que é o primeiro ponto que acontece com as meninas na autoestima, né? Então, eu acabei ficando insatisfeita com o meu corpo e vai juntando, né? Isso é uma bola de neve. Vai juntando, porque eu comecei já a ficar, isso mais meses depois. Eu já estava frustrada com o meu trabalho na academia, que estava cansada, né? Uma rotina de 10 horas diárias dentro de uma academia é cansativo, eu tô falando que eu já passei. É cansativo, eu não estava comendo nada bem, eu só não estava treinando, então a autoestima lá embaixo. Mas aí, né, a gente precisa sempre estar vendo algumas possibilidades. Quando assim eu já estava bem no limite e eu percebi que eu estava prejudicando o meu corpo, eu comecei a fazer algumas mudanças. As primeiras mudanças foram diminuir a carga horária do trabalho. Então, eu comecei a sair do horário de musculação e eu comecei a dar aulas de treinamento funcional. Então, eu já estava saindo para casa um pouquinho mais cedo. E aí, João, bom dia. Tava indo para casa um pouco mais cedo ou às vezes chegando na academia um pouco mais tarde. Então, eu comecei a ter um pouquinho mais de tempo para cuidar de mim, né? Eu comecei também, foi aos poucos que eu comecei a cozinhar, eu voltei a cozinhar, né? Era uma coisa que eu não estava fazendo, né? Então, perdão, eu comecei aos poucos fazendo mais exercícios, né? Eu principalmente no final de semana, aí depois quando dava um tempinho eu fazia alguns exercícios na academia, comecei também em casa, fazer alguns exercícios em casa, assim, tudo bem aleatório, fazer, hoje eu acordei e vou fazer uns exercícios, então fui lá e fazia uns agachamentos, uns abdominais, polichinelo, nada muito planejado. Fazia porque tava com vontade e aí sabia e fazia. Mas assim, nada muito planejado, como eu disse antes. Então, com o passar dos dias, eu fui percebendo que eu precisava mudar. Só que eu de fato não mudava, né? Eu via que a minha barriga estava um pouquinho maior, eu via que a minha barriga estava marcando a minha roupa. Eu via que eu tava cansada, exausta, que eu não tinha vontade para nada. Tudo isso eu tava percebendo. Só que eu não fazia nada muito certo, muito organizado para mudar. Mas tudo bem, né? Continuei trabalhando e teve um dia, um belo dia. Eu acho que a gente nunca esquece quando acontece isso. Eu trabalhava na musculação, né? Como eu disse. E veio uma aluna, essa minha aluna, veio uma aluna nova e eu antes de iniciar, né, o treino, eu fazia algumas perguntas básicas, assim, se ela já tinha treinado, se já tinha feito musculação, quanto tempo estava treinando, justamente para organizar a sequência, o primeiro treino, né? Porque a pessoa vinha para academia, eu atendia ela e eu orientava nesse primeiro momento. E conversando, né, e tudo mais, eu falei para ela, você pode começar aqui pela esteira. E quando eu fui pra esteira, a gente
ficou naquele minuto de silêncio. Não sei se vocês já passaram por isso, quando você conversa, fica um minuto de silêncio, assim. Aí essa mulher perguntou: Ah, professora, que legal, vi que você tá grávida. Quantos meses você está? Aquilo, meu Jesus, meu Deus, aquilo doeu. Imagina você, né? Aí juntou tanto a parte emocional quanto tudo. Aí parece que é assim, é um tapa na sua cara, literalmente. Parte emocional, pensa, por mais que já tivesse alguns meses, eu ainda sentia falta daquela minha rotina que eu tinha lá em Santa Catarina. Parte do cansaço, eu já estava cansada de trabalhar, estava exausta, e vem essa bofetada na sua cara que o seu corpo não estava legal, né? Perguntando se eu estava gestante. Eu fiquei naquele minuto de silêncio, eu respondi: não tô grávida, eu gosto, eu só respondi assim, eu gosto muito de comer e aqui no Pará tem muita comida boa. Só que isso ficou na minha mente, ficou guardado, né? A gente fica pensando assim, meu Deus, o que eu tô fazendo, né? Então, eu tenho como, assim, não é como meta, mas eu tenho que dar essa imagem de que, é personal trainer, poxa, então você tem que treinar, você tem que ter uma alimentação equilibrada, eu tenho que ser o exemplo, né? Como é que eu vou cobrar, entre aspas, de alguém se eu não sou exemplo, né? Então, eu tenho isso comigo e é uma coisa que eu prezo. Então, se eu não treino, se o meu corpo não está legal, como que eu vou ser a motivação, como eu vou ser referência para as minhas alunas? Então, eu tenho isso dentro de mim e é uma coisa que eu prezo muito. E naquele momento foi um tapa na cara, porque a aluna perguntou se eu estava grávida, porque a minha barriga estava marcando a ponto de parecer que ela estava grávida, de eu estar grávida, né? Sabe aquela barriga que aparece na roupa? Era exatamente essa. Então, mais uma vez, né? Aquilo ficou na minha cabeça e eu tentei, né, de alguma maneira, cuidar um pouco mais de mim, né? A gente aprende as coisas, a gente apanha, mas a gente aprende, né? Então eu comecei a cuidar um pouco mais de mim, tava tentando organizar com mais frequência os treinos, né? Já tava deixando um pouquinho anotado a minha sequência de treino, enfim, eu fui organizando um pouco mais isso, né? Então, como eu já estava preparando minhas refeições, eu tomei um pouquinho mais de cuidado para ter uma alimentação mais nutritiva, coisas que eu já fazia em Santa Catarina, né? Então, eu comecei a mudar um pouquinho, ter essa nova organização. Eu estava com um tempo maior para cuidar de mim, estava tendo tempo para treinar, estava tendo tempo para cuidar da minha alimentação e tudo parece que vai se encaixando. Olha que legal. Mas mais ou menos nesse período, a minha mãe estava reclamando de umas dores assim no pescoço, dores nos braços. Eu falei: mãe, né, isso lá em Santa Catarina, eu tava aqui, falei: mãe, isso aí é falta de exercício. Eu vou te mandar os treinos e aí você faça. Lembro que na época eu até falei para ela pegar 2 garrafinhas. Falei: ela enche 2 garrafinhas que a gente vai usar. Porque minha mãe é professora e ela escrevia no quadro, né? Escreve no quadro. Então isso eu acredito que por falta da atividade física, do treino, né? Pela também começar a ficar com o braço muito alto, ela começou a sentir dor. Eu falei: mãe, eu vou te passar uns exercícios e aí tu vai fazendo, tá?
vai fazendo, aí eu vou te ajudando. Porque ela mora na zona rural, né, em Santa Catarina, e ela não tem como ir pra academia, né, fica muito distante. E eu falei, não, eu vou fazendo os exercícios. Comecei a gravar alguns exercícios, videozinhos curtinhos, assim mesmo, 10, 15 segundos. E eu explicando, falei, olha mãe, assim, assado. E mandava 2, 3 vídeos pra ela assim na semana. E ela foi fazendo, né? Foi fazendo, e às vezes eu pedia os vídeos e ela mandava ela fazendo, aí eu corrigia. E assim foi. Chegou um momento que ela comentou também com outras professoras, né, que ela estava fazendo os exercícios em casa e que ela, olha só como é engraçado. E que esses exercícios, claro, tinha aliviado também as dores no corpo, mas ela já estava percebendo mudanças na cintura, né? Então ela estava diminuindo gordura da barriga. Eram exercícios bem básicos, claro, mas eu sempre cobrava para ela fazer todos os dias. E ela foi percebendo que ela, além de não estar tão cansada, né, de ter mais motivação, de ter mais disposição, ela começou a ver mudanças na cintura. Ela percebeu que ela perdeu gordura na cintura. E isso eu achei muito interessante. E foi nesse momento também que uma outra professora me perguntou, como é que você faz os treinos em casa? Eu quero fazer. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou passar? Eu não sei nada disso. Mas, mais uma vez, como é obra do destino, eu já acompanhava o trabalho do Júlio Santa Rosa, que atualmente é o meu mentor. Eu já acompanhava o trabalho dele e eu tomei coragem e perguntei assim, Júlio, olha, aconteceu uma situação assim, assim, assado. Ele já estava iniciando, né, esse trabalho com personal trainer. Falei, Júlio, como que eu posso fazer isso? Teve umas 2 mulheres que me perguntaram e minha mãe já teve as mudanças. Ela falou que ela tá com a barriga até mais sequinha. Falei, como que eu posso fazer isso? E aí eu comecei a pensar nisso, comecei a estudar mais. Busquei mais vídeos, busquei artigos, busquei estudos, busquei pessoas que também já faziam isso. E eu comecei a, de fato, organizar melhor a minha sequência em casa. O Júlio falou assim, ó, faz isso, testa e com a tua mãe e vê se tem mais meninas que querem fazer. Foi nesse momento, eu não lembro, acho que foi, caso não ano passado, acredito, foi começo do ano passado, eu lancei o desafio Cinturinha em 30. Organizei a sequência, eram 3 treinos por semana para fazer. Treinos assim bem básicos para fazer em casa. Eu acho que foi 30 dias, 20, 30 dias, não lembro. Então a gente organizou esse cinturinha em 30. Algumas meninas fizeram, algumas meninas tiveram já perda de gordura. Só que eu precisava testar em mais meninas. Foi que eu criei o desafio Cinturinha Power, né? Tudo bem rápido, de 20, 30 dias. E as meninas foram fazendo, e fui percebendo que tem meninas que querem treinar em casa. Que querem treinar em casa. Que não tem como sair pra ir pra academia, assim como a minha mãe. E eu fui vendo que tinha meninos, né, com filhos, né, que às vezes têm um filho pequeno, elas não poderiam sair. Meninas que não, por estarem acima do peso, não gostarem de ir para academia, né, por não se sentirem bem
naquele ambiente. Então eu fui conhecendo um lado assim da educação física que eu jamais imaginei que poderia trabalhar. Eu via, né, que as pessoas trabalhavam, mas eu não percebia que eu poderia estar trabalhando com isso também. E isso foi assim sensacional, porque eu fui percebendo que poderia estar ajudando outras mulheres com o meu trabalho. E eu não precisava estar junto, assim como na academia, né, tem que estar junto o tempo todo. Então esse desafio do Cinturinha em 30 foi uma virada de chave para mim, dizendo, nossa, eu vou trabalhar com isso a partir de agora. Se a minha mãe teve resultado, eu comecei também a ter resultado, assim, não na parte da gordura em si, no começo, mas eu já estava, assim, com mais disposição, eu já acordava, assim, com mais energia, né? E aí foi juntando uma coisa na outra. Mudei minha alimentação, né? Já estava começando a treinar e eu fui me interessando por trabalhar mais com a internet do que ir para academia. E foi nesse momento assim que eu lembrei, meu Deus, aquele comentário daquela aluna foi isso, voltou, né? Volta. Eu vou criar o buchinho nunca mais, né? Claro que foi junto com o Júlio. E o desafio, eu vou transformar ele num buchinho nunca mais. E, é claro, amanhã eu vou contar por que o buchinho nunca mais é diferente do Cinturinha em 30. Por mais que os dois sejam em casa, os dois não precisem de equipamento, podem fazer tudo em casa, eu vou contar qual é a diferença. Então, meninas, a minha mãe acabou de entrar na live. Mãe, acabei de falar de ti, que tu começou a fazer os meus treinos em casa. Lembra quando tu fazia os do Cinturinha em 30? Pois acabei de falar. Depois vou te mandar o vídeo que você assiste ele inteiro. Então, nessa parte de criação, né, eu saí do Cinturinha em 30 e criei o Buchinho Nunca Mais. Amanhã eu vou entrar em mais detalhes por que eu criei o Buchinho Nunca Mais, assim como eu falei do comentário dessa minha aluna. Se você que está acompanhando as lives ainda não está no meu grupo exclusivo, aqui embaixo me chama, fala que você quer participar do grupo, que você viu a live, entra lá no grupo. Daqui a pouquinho, depois que eu postar o resumo dessa live, eu vou enviar os treinos de hoje e de amanhã. Então, a cada 2 dias eu libero um treino novo para as meninas fazerem em casa, sem aparelho, sem nada. Então, me chama. Aqui embaixo tem um aviãozinho. Pega esse aviãozinho, envia para as amigas, pede para elas entrarem lá no grupo, receberem esses treinos, receber essas lives. Amanhã eu vou contar também como que eu criei, né, o Buchinho Nunca Mais e quais que tem de diferente. E na terça, hoje é segunda, na quarta-feira, eu vou começar com conteúdos um pouco mais específicos. Por que treinar em casa? Então eu vou explicar 4 motivos então que me fez treinar em casa e vou dar mais detalhes sobre como que a gente pode organizar a sequência em casa, mesmo trabalhando muito. Enfim, tem muito conteúdo aí pela frente, tá bom? Chama as amigas, daí vamos fazer com que o nosso grupo cresça cada vez mais. Vamos fazer com que mais meninas queimem 5 quilos de gordura treinando em casa, que é possível sim fazer ainda em fevereiro. Então eu conto
com a participação, a colaboração de vocês. E quem está treinando, não esquece, tira aquela foto no pós-treino, aquela foto de que concluiu, posta lá no Instagram, me marca, que eu quero acompanhar cada uma de vocês que está comigo treinando, tá bom? Então, meninas, uma excelente segunda para você. Aproveite, esse vídeo depois está no YouTube. Para quem for assistir depois, um excelente dia. E se precisar de alguma coisa, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Deixando nos comentários que eu vou entrar em contato com você, tá bom? Beijão, meninas. Excelente segunda, um ótimo dia, um ótimo treino para você. Entra lá no grupo e, é claro, vamos queimar a gordura do buchinho treinando em casa, tá bom? Bom dia e vamos lá!